Calma. Toda vez eu começo meio que sem saber exatamente o ponto que eu quero chegar. A melhor parte é eu descobrir junto com aquilo que eu estou falando, né? Se fosse para ter algo exatamente estruturado, né? Aí eu teria separado antes, mas não é esse o intuito. Aqui eu tô fazendo uma troca de percepção, contando novas conclusões. Mas isso acontece enquanto eu exponho o que eu penso. Eu falo pra me ouvir, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de me ouvir falar é a minha percepção de que não é porque você perdeu o controle que está tudo perdido. Isso serve pra muitos momentos de colapso. Quando essa ilusão ela é desmascarada, eu acabo entrando num momento de recalque, de realização de tudo que eu acabei provocando. E esse pensamento de que não é porque você perdeu o controle que tudo está perdido, ele me traz de volta uma certa paz. Você não precisa saber de tudo para continuar. Você não precisa conseguir para se provar. Aliás, você não tem que se provar. Sabe, perder o controle não necessariamente significa que está tudo arruinado, né? Essa noção que a gente tem de controle, ela se baseia na nossa noção de si mesmo, do quanto a gente consegue confiar em si, né? A nossa noção de controle mede o quão honesto a gente é consigo mesmo. Muitas vezes eu percebo que a minha honestidade, ela tá atrelada ao que eu quero que aquela situação reflita. E não necessariamente é o que aquela situação está realmente refletindo. E aí eu tenho que ter o trabalhinho, o esforço de fazer o recalque. À medida em que eu fui me percebendo e tendo a noção de que eu também sou alguém a validar, o meu ponto também interessa, a minha opinião também é válida. Ela pode não ser válida para todo mundo, mas ela vai ser uma opinião válida para mim, ela é necessária para que eu tenha resiliência naquilo que eu tô fazendo, né? Essa noção de que o controle tem que ser geral, ela é destruída, né? Então, eu tendo controle da minha percepção sobre mim, eu tendo noção do que está ao meu alcance, isso já me traz uma noção de controle, já se torna um ponto de paz. Eu não preciso ir muito profundo, sabe, assim, tipo, são âncoras, né? Essas noções são âncoras. A incerteza, ela é necessária, eu acredito. Se a gente tivesse certeza de tudo, nada ia ter muita graça, né? Aprender a viver no incerto é desafiador, com certeza, mas é rejuvenescedor, assim. Ele traz uma noção melhor, aquilo que te é subordinado, aquilo que é subordinado ao outro. Quanto mais noção a gente tem disso, menos a gente tem medo de perder, de não estar, de faltar. A gente tem menos receio com a falta, né? A gente vê que a falta é uma oportunidade de criação, de expansão. A falta é um convite à noção de espaço. Quando você sente a falta de algo, significa que você percebeu o espaço que aquilo dali toma, e quando você toma a noção do espaço que existe ali, você tem agora uma tela em branco para decorar, como você bem entender. Só que para aqueles que, assim como eu, estão criando uma noção de si agora, essa ideia de que eu posso fazer o que eu quiser, ela pode ser perturbadora, porque quanto mais opção você tem, mais parece que você tem mais a perder. Quando você não tem opção e tem algo certo, você não tem o que temer, porque você já tem algo. Eu não me acostumei, eu não aprendi a viver no certo, eu aprendi a viver no incerto. Eu aprendi a confiar no que eu não sabia, porque não consegui ser, então não aprendi a ser previsível. E ao mesmo tempo eu me acho muito previsível. Ao mesmo tempo que eu posso fazer sim o que dá na telha, se você prestar um pouquinho mais de atenção, dá pra notar que tem alguma coisa acontecendo. Mas isso é quando você para pra observar pra além
de si mesmo. De resto, eu passo batido demais. Você nunca vai saber o que vai vir depois, porque eu vou sempre estar encobrindo os meus rastros. A comunicação, e à medida em que ela é desenvolvida, ela me abre uma nova realidade, ela me abre uma nova percepção. É a chave para eu entrar na realidade do outro, e é percebendo a realidade do outro que eu posso ter uma noção melhor da minha. Tá quão louca eu sou, gente. Se vocês consideram essa pessoa louca e essa pessoa fala sozinho e falar sozinho já é considerado loucura, então eu posso ter certeza que eu sou mais louco do que vocês pensam que eu sou. Nem todos estamos preparados para aceitar essa nossa estranhice. E nem todos temos as mesmas estranhices. Mas essa estranhice que nos faz individual, que nos faz perceber a nós mesmos dentre ao outro, é o que faz a nossa autenticidade, sabe? É ali onde mora a nossa resiliência, na nossa estranhice, na nossa capacidade de ser, expressar aquela estranhice sem o medo da rejeição. Porque ela vai acontecer, seja você estranho ou não. Ela é só uma coisa que realmente precisa acontecer para os grupos se encontrarem, enfim, para a humanidade funcionar. Não tem como a gente ser tudo um só, porque senão a gente não se percebe, né? Eu sei que o outro tá lidando com a própria estranhice da melhor forma que ele consegue. Eu estou lidando com a minha. E eu estou lidando comigo. Não levar quem o outro é ou o que ele faz tão literal me permite fluir um pouco mais no meu próprio potencial. Porque eu não atrelo ele ao que o outro significa. Faz sentido? E o que eu vejo muito refletir por aí são as pessoas se enxergarem por meio do outro e acabando atropelando o outro com as próprias expectativas de si. Isso já aconteceu comigo e pode acontecer com todos. Estamos todos propensos a essa inclinação em enxergar o outro não pelo que ele é, mas pelo que a gente gostaria que ele fosse. É isso, eu entendo. Segue o baile, vamos partir desse ponto aí. Eu não me importo muito com o que as pessoas fazem à minha volta, contanto que sejam honestas e claras sobre a intenção que elas têm comigo, porque assim vai ser recíproco. Não tenho mais energia nem tempo pra estar decifrando as outras pessoas o que é que elas pensam. Não tem como, já não existe mais energia ou tempo. Eu tenho outras coisas na minha cabeça que já consomem bastante a minha sanidade e o meu juízo, que eu preciso reservar para poder estar sendo uma pessoa equilibrada, socialmente aceitável. Eu já seguro a barra, já é o suficiente. Eu procuro pessoas que facilitem a própria vida e facilitem a vida do outro. Eu não posso estar esperando que o outro me decifre ou investir tanto tempo decifrando o outro, quando o trabalho de me conhecer e viver a minha vida já exige um esforço bacana. Então, quem flui comigo me acompanha, e quem não flui a gente pode se distanciar, mas se assim for necessário a gente volta a se acompanhar também. Então eu acredito que viver resiliente no meu fluxo e no meu ritmo me leva a lugares que eu deveria estar e que eu me satisfaço em estar, ainda que aquele lugar não seja satisfatório. Basicamente é assim que eu tenho vivido a vida. Mas não significa que eu não compartilhe dos mesmos ideais que as outras pessoas têm, sabe? Eu acredito que eu não posso cobrar do outro a coragem que me falta. Por muitas vezes eu me ausento de me expressar porque eu sei que o meu posicionamento não necessariamente faz diferença. Faz diferença pra mim, claro, por isso eu falo, por isso eu esclareço. Mas às vezes o outro só precisa saber do necessário.